número 97, questão 2. Ela fala o seguinte: calcule o perímetro do triângulo representado a seguir. Então, reparem bem, ele te dá um triângulo retângulo, ok? Te dá os três ângulos, o ângulo reto, um ângulo de 30 graus, o outro de 60. E para que você saiba o perímetro, ele é a soma de todos os lados. Só que, para mim, ele só aparece só, no caso, a hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, eu tenho só a hipotenusa. E para ter, no caso, o perímetro, eu tinha que achar os lados opostos aos ângulos de 30 e 60 graus. Quando eu fizer isso, eu determino o que eu quero. Então, o que você vai fazer? Você vai escolher um dos ângulos, 30 ou 60, tanto faz. Um dos ângulos, 30 ou 60. E vai achar em relação a esses ângulos o cateto oposto e o cateto adjacente. E como é que eu faço isso? Você pode fazer até uma setinha do seu ângulo. Para onde ela apontar é o cateto oposto. O que sobra é o cateto adjacente. Então, eu vou achar a primeira dimensão. Seno de um ângulo, no caso, seno de 30 graus, é o cateto oposto a ele sobre a hipotenusa. Ele chamou de B o oposto. Então, seno de 30 é igual a B sobre 18. Se você lembrar da tabelinha, o seno de 30 ele é igual a 1 meio, 1 sobre 2. Então, ficaria 1 meio igual a B sobre 18. Vou multiplicar cruzado. Ficaria, então, 2B igual a 18. Ou seja, B igual a 18 dividido por 2. B vai ser igual a 9 centímetros. Então, já achamos um cateto, no caso B, que vale 9 centímetros. Ok? Vamos agora achar o outro cateto. No caso, então, ele seria o cateto adjacente ao 30 graus. Então, o cosseno desse ângulo é igual ao cateto adjacente sobre 18. O adjacente ele chamou de C. Pela tabelinha que nós temos, o cosseno de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 2, que é igual a C sobre 18. Multiplicando no cruzado, ficaria, então, 2C igual a 18 raiz de 3. C, então, é 18 raiz de 3 sobre 2. Só pode dividir número inteiro com número inteiro. 18 por 2 dá 9. Então, C é igual a 9 raiz de 3. Mas por que, no caso, ele colocou aí esse 15,6 centímetros? Por que motivo ele fez isso? Porque foi aproximado, no caso, a raiz de 3. Tá? Ele aproximou a raiz de 3 e colocou um valor aproximado. Então, ficaria 15,6 centímetros. Ok? Agora sim, um lado, no caso, um lado, 18. O outro lado, 9. E o outro lado, 15,6. Aí eu tenho condição de achar o meu perímetro, que seria a soma dos três lados. 9 mais 18 mais 15,6. Deu um total de 42,6 centímetros. Então, se você observar no triângulo retângulo, se eu tenho apenas uma dimensão, mas tenho um ângulo, tem como eu achar as outras dimensões e achar perímetro ou até a área desse triângulo. Ok? Questão de número 3. Resolva as seguintes situações, problemas. Primeira delas, letra A. Do ponto mais alto de uma torre, foi esticado um cabo de aço de 58 metros, formando com o solo um ângulo de 30 graus. Então, a torre, aparentemente, ela tem que ficar reta em relação ao solo. Então, a torre, o centro dela em relação ao solo, forma um ângulo
de 90 graus. Então, se fechar o fio e a torre, você forma um triângulo retângulo. Esse fato aí é real. Quando você faz uma torre, faz amarrações nela, para o vento não atrapalhar, é feito esse cálculo mesmo. Então, ele pede que você ache a altura da torre. Então, você formou um triângulo retângulo. Você formou um triângulo retângulo. Vamos ver quem você tem. O 58 ele vai ser a minha hipotenusa. 58, hipotenusa. Em relação ao meu ângulo, a altura é o cateto oposto. Então, oposto, no caso, e hipotenusa, eu vou usar o seno do meu ângulo. Então, ficaria o quê, então? Seno de 30 graus é igual ao cateto oposto, que é H, que é a altura, sobre 58, que no caso seria a hipotenusa. O seno de 30 graus é igual a 1/2. Então, 1/2 é igual a H sobre 58. Multiplicando o cruzado, ficaria então 2H é igual a 58. H é igual a 58 sobre 2. H seria igual a 29 metros. Ou seja, a nossa torre ela possui 29 metros de altura. Então, questão 3B. Uma escada está apoiada em uma parede em um ponto a 4 metros do solo. Então, tem na sua apostila tem uma figura. Então, a escada está a 4 metros do solo em relação à parede. E forma com a parede um ângulo de 60 graus. Também está formado na sua figura. Ângulo de 60. Qual é o comprimento da escada em metros? O comprimento da escada eu posso chamar de X. Agora, uma parede, ela forma com o chão um ângulo de 90 graus. Então, a parede com o chão tem 90 graus. Ele me deu um ângulo de 60 e me deu a lateral que vale 4 metros. Ele quer saber a extensão da escada, o comprimento da escada. Seria o X. Primeiro passo, identificar quem nós temos. X, para mim, ele vai ser o quê? Se você observar, X vai ser a hipotenusa, lado oposto ao ângulo reto. Então, X é a hipotenusa. Em relação ao meu ângulo de 60, o 4, que nome ele recebe? Ele é o cateto oposto ou adjacente? Se você observar, em relação ao 60, o 4 vai ser, no caso, o cateto adjacente, que o oposto está na frente. Eu não tenho. Mas eu tenho um cateto, o 4 que vale é o de 60. Então, adjacente e hipotenusa, eu vou usar o cosseno. O cosseno de 60 graus é igual ao cateto adjacente, que é o 4, sobre a hipotenusa, que é x. Então, o cosseno de 60 é igual a 4 sobre x. Pela nossa tabelinha de valores, o cosseno de 60 ele vale 1/2. Então, 1/2 é igual a 4 sobre x. Multiplicando o cruzado, ficaria x igual a 8 metros. Ou seja, o comprimento da nossa escada tem exatamente 8 metros. Então, essa é a questão de número 3. Agora, a questão de número 4, que é bem mais complexa um pouco, é muito vinculada ao nível do ensino médio, tá? Mas já começa no 9º ano essa exploração de conhecimentos. Fala o seguinte: determine os valores de x e y com base na figura a seguir. Então, reparem que tem uma figura. Eu posso afirmar a vocês que eu tenho 2 triângulos retângulos. Um triângulo retângulo menor e um triângulo retângulo maior. Observem aí. O menor e o maior. Ok? Ele me dá, no caso, x e y. X é o oposto ao ângulo de 30 graus do triângulo retângulo menor. E ao lado dele tem um valor, no caso, de x. Só que o triângulo maior, ele tem um ângulo de 90 e tem um de 60, que você observar 30 mais 30 é 60. Um de 60. Quanto mediria o terceiro ângulo?
Como é um triângulo, os três ângulos juntos tem que somar 180 graus. Se um é 90, o outro é 60, logicamente que falta vale 30 graus. Então, 30 graus. Ok? Já começamos a dimensionar o que nós queremos. Reparem que tem 30 graus de um lado e do outro. Então, esse triângulo retângulo aí que está formando, esse triângulo que está formando o ângulo 120 é um triângulo isósceles, que vai ter dois lados iguais. Então, se embaixo é x, do lado também vai ser x. Observe os fatos, também vai ser x. Ok? No triângulo retângulo maior, ele me deu a hipotenusa, que no caso vale 8 raiz de 3. Mas eu quero achar x e quero achar y. Se eu achar a lateral, o valor de A no triângulo retângulo menor, eu poderia achar, no caso, x e y. Então, o que fazer inicialmente? Eu vou usar, no caso, o triângulo retângulo maior. Então, seria até interessante se você fizesse um triângulo retângulo separadinho aí, maior. Maior, colocando 30 graus, oposto a ele, valor de A, e a hipotenusa, 8 raiz de 3. Então, se eu tenho a hipotenusa e tenho o oposto ao meu ângulo, que é o valor de A, eu poderia achar o valor de A. Como? O seno de 30 graus é igual a A sobre 8 raiz de 3. Mas eu usei o quê? O triângulo retângulo maior. Seno de 30 é 1/2. Então, 1/2 é igual a A sobre 8 raiz de 3. Multiplicando o cruzado, ficaria 2A igual 8 raiz de 3. Ou seja, A igual a 8 raiz de 3 sobre 2. O valor de A ficaria apenas 4 raiz de 3. Achei o A. Então, dimensionando o A, já fica mais fácil. Aí sim, eu vou usar o triângulo retângulo menor, em que ele é formado por, no caso, o A, que é 4 raiz de 3. Em relação a 30 graus, o x, o y, que é o cateto oposto, e o x, que é adjacente. Então, eu formaria, no caso, o que eu quero. Oposto é y. Hipotenusa é o x. Adjacente o A. Tangente de 30 graus é o oposto, no caso, y, sobre o adjacente, no caso, que é o A. 4 raiz de 3. Tangente de 30 graus para a tabelinha raiz de 3 sobre 3, que é igual a y sobre 4 raiz de 3. Multiplicando o cruzado, ficaria, então, 3y igual a 4 raiz de 3 vezes raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. Raiz de 9 é 3. Então, ficaria 3y igual a 4 vezes 3. Cancelei o 4 de um lado do outro, ficou apenas que y é igual a 4 centímetros. Então, ó, já achei y, oposto. Falta achar agora x. Então, eu tenho, no caso, o adjacente, 4 raiz de 3. Eu tenho o oposto, que é 4. E o x, que é a hipotenusa. Eu poderia usar o seno de 30. Então, o seno de 30 graus é o cateto oposto, um triângulo retângulo menor, oposto, que é y, e hipotenusa, que é x. E, no caso, hipotenusa. Então, seno de 30 é 1/2. Y igual a 4, que é o oposto, sobre x. Multiplicando o cruzado aqui, teríamos que x é igual a 8 centímetros. Então, reparem que numa figura como essa que ele formou, para poder achar o que eu quero, eu tenho que mensurar, trabalhar tanto com o triângulo retângulo maior, como com o triângulo retângulo menor. Só que as propriedades seno, cosseno e tangente tem que estar clara na minha mente. Seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Ok? Não pode esquecer essas relações.
Na página de número 100, você já tem isso no seu material, tem até na sua apostila na página de número 99. Ele pede na questão de número 1 que você preencha a tabela com os valores decimais correspondentes. Por exemplo, seno de 30 graus é igual a 1/2, ou 0,5, 0,50, 500, 0,5 mil, tanto faz. Cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2, ou 0,86602. Então, é só copiar, transportar a tabelinha para aí. Tangente de 30 graus, raiz de 3 sobre 3, ou 0,57735. Às vezes, é estabelecido a quantidade de casas decimais que você vai trabalhar. Por exemplo, se eu tenho que trabalhar com 2 casas, por exemplo, na tangente de 30, com 3 casas decimais, então é 0,577. Então, depende muito do que você vai trabalhar. Agora, 45 graus. Seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2, ou 0,70710. Cosseno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2 também, é a mesma coisa. Tangente de 45 é 1 inteiro, 1,00. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Agora, se vocês observarem que nós vimos anteriormente, que eu pedi até para marcar na sua apostila, o seno de 30 graus é igual ao cosseno de 60, o valor é o mesmo. Por que isso? Porque são ângulos complementares. Ângulos que já soma são iguais a 90 graus. Então, seno e cosseno, eles têm valores alternados. Cosseno de 60 é 1/2 ou 0,5. E tangente de 60 é apenas raiz de 3. 1,73205. Esses são os valores correspondentes a seno, tangente, seno, cosseno e tangente dos chamados arcos notáveis, que é o 30, 45 e 60 graus. Agora, embaixo tem a questão de número 2. Letra A e B apenas. Essa daqui a pouco eu passo. Então, a questão de número 2, ele pede para você calcular o valor de x e y. Na letra A tem um triângulo retângulo. O cateto oposto a 35 graus é o 14. Hipotenusa x e adjacente y. Reparem que aí o ângulo qual é? 35 graus. 35 graus não tem valor específico, mas eu tenho que olhar na minha tabelinha na página 99 para fazer. Mas ele te pede para trabalhar com 2 casinhas decimais. 2 casinhas antes da vírgula. Então, aí eu veria. Vamos achar primeiro o x. Seno de 35 graus é o cateto oposto 14 sobre x, que é a hipotenusa. Pela tabelinha, o seno de 35 graus é 0,57, igual a 14 sobre x. Multiplicando aí, 0,57x igual a 14. X, então, igual a 14 sobre 0,57. X igual a 24,56, aproximadamente. Observe o seguinte. Uma conta dessa, eu tenho que saber até trabalhar com divisão envolvendo números decimais. Tá? Quero achar agora y. Eu vou usar tangente de 35. O que é tangente para mim? É o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, ficaria tangente de 35 igual a 14, que é o oposto, sobre, desculpa, adjacente, que é o y. Pela tabelinha, tangente de 35 é 0,70. É igual a 14 sobre y. 0,70y igual a 14. Y igual a 14 sobre 0,70. Y vai ser igual a 20. Então, qualquer ângulo que não for 30, 45, 60, eu tenho que ter uma tabelinha, como da página 99, que envolve só valores decimais. Figura B, de novo tem um triângulo retângulo, hipotenusa x, cateto oposto é y e adjacente 18. Então, como eu tenho um adjacente, poderia usar o cosseno para achar a hipotenusa. Cosseno de 61
igual a 18, que é o adjacente, sobre x, que é a hipotenusa. Pela tabelinha, 161, 0,48, igual a 18 sobre x. Então, 0,48x igual a 18, x igual a 18 sobre 0,48. Dividindo aí, você vai achar aproximadamente 37,5. Quero achar agora o valor de y. Então, usei tangente. Tangente de 61 é igual ao oposto, no caso, que é y, sobre o cateto adjacente, que é o 18. Tangente de 61 é 1,80, igual a y sobre 18. 18 divide e passa multiplicando. Então, y ficou aproximadamente 32,4. Essa é a questão 2, letra A e B.